Feliz sábado. Todo mundo me ouvindo bem aqui? Pedi auxílio do irmão aqui. A igreja aqui do Mandaqui, não é isso? Duas irmãs minhas já se casaram aqui, né? Vocês não vão lembrar, é claro, né? Vai passando muito tempo, mas eu tenho grande apreço por essa igreja aqui, né? Também eu sei que tem grande parte da família da irmã Deusa, né? Que congrega aqui, nosso irmão saudoso Laércio. Então, para mim, é uma grande alegria estar aqui no meio do povo de Deus e no meio de um povo que é bastante querido e é bastante próximo também da minha família. Nesse momento, eu vou adorar a Deus e se sinta à vontade, se você conhecer esse louvor, se concentre agora na adoração àquele que é o único que é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Por isso? Sei que seus olhos sempre atentos permanecem e os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, pois tu és fiel. Deus de alianças, de promessas, Deus que não é homem, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra se cumpre. Sei que seus olhos sempre atentos permanecem e os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, pois tu és fiel. Deus de alianças, de promessas, Deus que não é homem, em ti tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de alianças, de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados.
nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Estamos aqui encerrando a nossa pregação. E quantos aqui estiveram pelo menos 3 vezes essa semana aqui, né? Olha, parabéns, bastante gente. Falei 3, né, para não falar 6, né? Mas vimos que teve bastante frequência aqui. Então, estivemos nessa semana estudando sobre a revelação, sobre o livro do Apocalipse. Sabemos que é um livro bastante complexo, né, que envolve muita escatologia, né? Não sei se alguém se aprofundou bastante aqui em algum tema nesse meio escatológico, né, que tem bastante material para isso. Mas eu gostaria também de saber, todos aqui são adventistas? Ou tem alguém nos visitando aqui que não é adventista? Pode se manifestar. Todos aqui adventistas, então. Certo? Quem não é? O irmão aqui? Por favor, só o nome do irmão, qual que é? Reinaldo. Reinaldo não é ainda membro da Igreja Adventista, certo, Reinaldo? Quem que é a Carol? A Carol também, certo? Então é a Carol e o Reinaldo, certo? Carol, eu sou difícil com o nome, viu, Reinaldo? Vou lembrar do Reinaldo lá da televisão, eu não esqueço, né? Mas Reinaldo e Carol, gostaria de dizer para vocês se sentirem à vontade. E aqui, embora sejamos homens, mulheres e crianças, somos falhos, mas estamos aqui nos reunindo para adorar e bendizer o nome de Deus. E quando as pessoas se unem para fazer isso, Deus atende ao nosso chamado, à nossa oração. Sinta a presença de Deus hoje, através da sua palavra. Não olhe para nós, mas olhe para o Espírito de Deus agindo. Que Ele possa nos dar entendimento e que, através da palavra de Deus, que é santa hoje, que é a carta de amor que Ele nos escreveu, o Espírito Santo possa tocar a vida de vocês. E tanto vocês como nós venhamos fazer mais uma vez, como todo dia deve ser feito, uma entrega genuína ao Senhor Jesus Cristo. Então me deram aqui o Marcos me deu alguns títulos, né? E eu astutamente escolhi um, né, Marcos? Falei, vou escolher um aqui. E para mim sobrou o quê? As boas notícias. Olha, hoje você veio aqui para escutar uma boa notícia. Os outros dias foram dias bons? Claro que foram. Sempre que é aberta a palavra de Deus, isso é muito bom. Mas eu vou te desafiar. Eu vou falar que hoje, se não for, vai ser uma das melhores. Porque o título já promete, né? Está falando aqui, ó, boas notícias. Apocalipse, capítulo 14, o verso 6, vem falando sobre o quê? O Evangelho eterno. Certo? Quando eu falo do Evangelho quer dizer o quê? Na tradução grega, no aramaico, e hoje todos têm esse entendimento, né? Evangelho quer dizer o quê? Boas novas, boas notícias. E o Evangelho eterno é a boa nova sobre o quê?
o evangelho sobre a vida e a consumação de Jesus Cristo, né? Então o Apocalipse já vem dizendo bastante sobre isso. Mas eu gostaria que alguém lesse aqui Apocalipse, capítulo 1 e o verso 1. Revelação de quem? Jesus Cristo. Às vezes vai para o lado muito escatológico de Apocalipse, não é isso? Quando fala de Apocalipse, você vai falar lá o dragão, a mulher, e uma série de simbologias e profecias que tem toda a sua importância. Muitas vezes na televisão e no meio comum aí, quando você fala para uma pessoa que ainda não estudou nenhuma vez a Bíblia sobre Apocalipse, a pessoa fica até o quê? Aterrorizada, não é isso? No livro de Apocalipse, em dados momentos, cai praga na terra, né? Até o povo de Deus é perseguido, não é isso? Mas não quer dizer exatamente isso. E agora a gente vai discorrer sobre realmente qual é o ponto principal do livro do Apocalipse. E aqui vem falando que nada mais é do que a revelação de Jesus, o Cristo. Segunda-feira agora, vamos ver como que é a nossa vida, né? Falar é bonito, mas às vezes as coisas se tornam complicadas, né? E segunda-feira agora eu chego para trabalhar e cheguei para minha líder, a minha gerente, e passando algum tempo lá nós temos o privilégio de chegar e ali em torno de 8h30 e poder ir tomar café. E aí cada um estava para um lado, de repente eu encontro com ela ali no corredor, eu falei, vocês já foram tomar café? Que a gente se reúne e vai junto, né? E ela cabisbaixa agora, segunda-feira, agora. E ela cabisbaixa agora, ela começa a chorar, e ela me responde, Adilson, não tomei café. A menina acabou de morrer. E aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Não tinha mais clima? Né? A gente tem ali bastante brincalhão ali na sala e eu nem fui mais tomar café, sentei ali na minha cadeira e fiquei ali. E aí eu falei, que menina? E ela falou, a Jaqueline acabou de morrer. Uma moça de 26 anos. Estava se arrumando para ir trabalhar. Passou mal, foi socorrida e já chegou sem vida no hospital. E aquele dia ali, né, perdeu-se até a vontade de se conversar. Foi um dia terrível. E você começa agora a se deparar em lidar com a face pior do pecado. Eu e você, todos nós. Tamanha dificuldade que às vezes nos deparamos nesse mundo, não é isso? E agora eu estou falando para você aqui, e vocês estão aí olhando para mim falando, eu tenho o mesmo nome lá que o rapaz ali, o sonoplasta lá. Esse Adilson está complicando agora a minha mente aqui, veio falar de boas novas e agora está falando que a moça morreu. Eu estou falando isso porque quando eu abro a palavra de Deus, eu sempre busco o que está acontecendo comigo na minha vida, para mim traçar um paralelo. E é essa atual conjuntura da minha vida. É isso que eu passei a semana pensando. Mas quando eu abro também o livro do Apocalipse, eu vejo ali em Apocalipse capítulo 5, o verso 3, eu gostaria que alguém lesse aí para nós. Apocalipse, o verso 5, ou capítulo 5, o verso 3 e o 4, por favor. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém poderia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Quem que está chorando aqui?
O apóstolo João. Aqui no início de Apocalipse vem falando que é a boa nova, que é a revelação sobre Jesus Cristo. E aqui vem nos dizendo que vai ser revelado tudo sobre Jesus Cristo, vai ser revelado as coisas futuras que estão por vir. E aqui vem falando que agora o anjo vem relatar. E é usado um homem para escrever tudo isso. Foi quem? O apóstolo João, certo? E não é para João estar feliz? E João agora começa a ter aquelas visões, começa a escrever para você e para mim. E agora, em determinado momento, João olha aquela cena, tem um livro selado por 7 selos. E ele olha para esse livro é muito importante. E ele olha agora para o céu, para a terra, e ninguém é digno nem de olhar para o livro, ninguém consegue abrir esse livro. E tinha algo muito importante nesse livro. João agora está desesperado. Na minha e na sua vida, algumas vezes estaremos o quê? Desesperados. Vamos olhar para uma determinada situação e não vai ter solução para aquilo. Segunda-feira eu me deparei com isso. Todo mundo agora envolto naquele luto e pensando, acabou, acabou e acabou. Vocês já se depararam com isso, né? A morte é o quê? É o fim, é o fim. Enquanto a vida há esperança, enquanto a vida há poder de decisão, mas cessou a vida, acabou. E ali todo mundo triste, aquela moça veio a falecer, e agora João aqui também, estava agora num momento difícil, e ele olha e ele se depara com aquilo e fala, quem vai abrir esse testamento agora? Naquela época, livro, pergaminho, era coisas similares, um rolo ali de escritos, e quando algo era selado, era porque aquilo era um testamento, era algo importante. E João agora ele olha, e eu gostaria que vocês continuassem lendo aí, o verso 5 e o 7. Apocalipse capítulo 5, o verso 5 e o 7. Todavia um dos anciões me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Queria te dizer uma coisa. Quando João estava triste ali, o ancião ele diz o quê? Não fique triste, porque o cordeiro, porque o leão da tribo de Judá, ele é digno de abrir o livro. E nesse momento, Jesus Cristo ele se encaminha agora o trono de graça. E aqui está falando que ele pega o quê? Esse testamento, esse livro, da mão de quem? Do próprio Deus que está no trono da graça. Olha a autoridade. Jesus Cristo é o próprio Deus. Ele se fez homem pela sua e pela minha salvação. Ele tem toda a honra, ele tem toda a autoridade. A Bíblia agora vem descrevendo isso. E João agora estava triste, ele vê na visão Jesus Cristo agora agindo dessa forma. Eu queria te dizer uma coisa, para aquelas pessoas que estavam assim como eu, triste segunda-feira, aquele que crê no sangue expiatório do Senhor Jesus Cristo, nem a morte é capaz. Jesus é vida, ele é ressurreição, mas nem a morte é problema para o meu e para o seu Cristo nessa manhã. Você tem consciência disso? Quem está com Deus, nem na hora da morte se desespera. Nem na hora da morte há desespero. Ali no céu as pessoas, João estava desesperado agora falando, quem vai ser digno disso? E agora o ancião ele fala, um é digno, só abre um testamento depois da morte de alguém. E agora estava ali porque a morte já tinha acontecido na cruz do Calvário, mas nunca antes, em toda a existência, em toda a eternidade tinha acontecido isso. O testamento foi aberto por aquele mesmo que morreu. E ele estava vivo agora. E sabe por quê? Porque Jesus Cristo é a vida, é a ressurreição. E não há nada que possa detê-lo. É por isso que, desde que ele foi morto na cruz, Satanás já perdeu.
A salvação já foi dada para você. Você é salvo no sangue expiatório do Senhor Jesus Cristo. Só há um jeito de você se perder, se você não aceitar a graça que envolve esse sangue tão precioso. E vemos agora aqui, então, que Jesus, louvado seja o nome dele, ele é digno disso. Vemos que um dia o próprio Deus, ele se faz homem, porque era necessário. Ele não deixou de ser Deus, mas ele veio agora aqui em carne, passar por tudo que nós passamos. E ele provou que é possível, se nós permanecermos no Pai como ele permaneceu, vencer o quê? O pecado. Foi isso. E na época agora que ele sendo o quê? O Deus Criador, agora ele se faz o quê? Como se fosse uma criatura. Ele vem a esse mundo aqui. Mas vemos lá no passado Deus agindo ainda, né? No Velho Testamento, não é isso? E Deus agora ele pega o povo de Israel e tira do Egito e abre o Mar Vermelho, não faz sinais maravilhas? E o povo ainda estava o quê? Com o coração duro, não é? Cuidado. Eu, na maioria das vezes, eu represento esse povo. Muitas vezes o meu coração ainda está duro. E agora Deus começa a agir e Moisés passa e uma série ali de homens usados por Deus acompanha aquele povo. E Deus faz tudo isso. O povo de Israel ele era diferente das outras nações porque ele tinha o Deus verdadeiro no seu comando. Mas, dado o momento, o que o povo de Israel pede lá para o profeta, para Samuel? Nós queremos o quê? Nós queremos um rei. Que mediocridade. Que mediocridade. Você tem o próprio Deus sobre a sua vida. E o que você vai olhar para outra nação? Por que você está olhando para outra nação? E você agora está pedindo para ser como o outro, que tem uma liderança inferior à sua. Mas o povo fez isso. E quando Jesus Cristo, ele vem, agora ele se faz homem, o que as pessoas pediram para ele? Eles queriam o quê? A libertação de Roma. Eles não queriam a libertação do pecado deles. Eles estavam o quê? Cegos para a própria condição dele. O que eu e você tem pedido para Deus nas nossas vidas hoje? Deus agora se humilha por mim, por você e por aquele povo. Ele vem tirar a gente da condição de morte, da condição de perdição. Mas aqueles homens do passado estavam pedindo o quê? Libertação de Roma. Hoje, na minha e na sua vida, temos enxergado qual é a principal importância de Deus nas nossas vidas? Aqui, o povo lá atrás não tinha entendido que o mais importante era aceitar a libertação da morte e não simplesmente a libertação de Roma. O que eu e você tem desejado hoje? Apocalipse, capítulo 1 ainda, o verso 17 e 18. Apocalipse vem dizendo que é o livro da revelação, não é isso? Mas agora aqui, vemos que o revelador, que é Cristo Jesus, ele vem e se revela no que ele realmente é. Eu gostaria que alguém lesse para a gente. Apocalipse capítulo 1, o verso 17 e o verso 18. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém? Que algumas pessoas não acreditam na divindade de Cristo, não é isso? No máximo eles têm ele como um profeta, e a Bíblia aqui vem provando o contrário. Outros nem mesmo como um profeta, mas a Bíblia vem falando aqui que ele é o quê? Ele é desde o início até o fim.
E essa é uma prerrogativa que só se enquadra no próprio Deus, né? E aqui ele vem falando que ele foi o quê? Foi morto, mas que ele vive para todos sempre. Viram como não há desespero na segunda-feira? Se eu estou ali, mesmo mediante aquela notícia triste, nesse mundo vamos passar o quê? Tristezas. Mas se eu entender o propósito de Cristo, do seu sacrifício, eu não vou passar por desespero. Eu vou esperar no Senhor e vou saber que para tudo tem solução. E aqui ele vem dizendo, eu estive morto, mas agora eu sou vivo o quê? Para sempre. E Jesus vem dizendo, eu sou o alfa, eu sou o ômega. E eu sou a ressurreição. Quantos e quantos queridos passaram por essa igreja? Quantas pessoas da nossa família já vieram a falecer? Fica a saudade, no momento da perda, fica muita angústia, mas se você crê mesmo, e se a pessoa aceitou Jesus Cristo na vida dela, ela vai ser o quê? Ressuscitada. Ela vai ter parte no reino celestial desse Deus poderoso através do sacrifício de Jesus Cristo. Olha a diferença que é eu viver e entender o que é Cristo na minha vida, como tem crescido as doenças da mente. Síndrome do pânico, né? Depressão, ansiedade. Eu não sei qual que é o nível da sua fé. Só Deus pode estimar isso. Mas eu entendo uma coisa. Quem tem fé genuína, se ele se imaginar sem essa fé, provavelmente ele ia ficar desesperado e ia ser acometido por alguma dessas doenças. Porque é horrível você olhar e viver aí sem fé, sem ter a segurança no amanhã, tendo medo de tudo. Eu vou sair aqui, não vou saber o que vai acontecer. Mesmo que eu tenha posses, mesmo que eu tenha saúde, pode vir que um malfeitor ceifar a minha vida. Diferente daquele que crê genuinamente em Jesus Cristo. Aquele que crê genuinamente em Jesus Cristo, ele fala, aqui estou. Jó, no seu desespero, ele falou, Deus deu, Deus tira, mas eu sei que um dia o quê? Os meus olhos o verão. E se você crê verdadeiramente em Deus, você não vai ter mais nem medo da morte, porque você vai saber que ainda que você morra, você vai estar em Cristo, e que você vai ser ressuscitado, e que os seus olhos voltarão a vê-lo, e que você vai viver eternamente através dele. Apocalipse ainda, capítulo 5, depois com mais calma, na sua casa, hoje a base do sermão é o capítulo 5 aqui de Apocalipse. Aqui vem discorrendo sobre toda a grandeza e toda a glória de Jesus Cristo. E ele é o centro desse livro. Viram como a Bíblia é maravilhosa? O livro de Apocalipse, ele tem muito material, muita escatologia, mas a principal mensagem dele é o quê? Jesus Cristo. E como eu gosto de escutar sobre a mensagem cristocêntrica, porque não há outro meio, não há obra, não há ação humana que possa incorrer em salvação. O único jeito de salvação é na pessoa de Jesus Cristo e seu sacrifício. Estamos aqui então no capítulo 5 de Apocalipse, e aqui Apocalipse vem discorrendo sobre Cristo como o Cordeiro. Aqui não foi citado? O Cordeiro que tira o pecado. O Cordeiro é digno. Aqui tem que ficar de maneira bem evidente o papel de bondade, o papel de amor e o papel de remissão que foi efetuado através de Jesus nas nossas vidas. E aqui agora demonstra esse Deus na condição de Cordeiro. Mas depois também, continuando o resto do livro,
começa a mostrar o quê? A guerra que vai ter entre o bem e o mal, não é isso? E Jesus está no comando de tudo isso. E por fim, ele o quê? Ele vence o mal. O diabo agora fica preso. E depois o diabo é lançado no lago do fogo e vai ser destruído eternamente, não é isso? Olha aqui, Jesus tendo novamente a autonomia, tendo todo o poder de ser o quê? O juiz agora. Jesus, quando somos acusados, quando pecamos, Jesus é o nosso advogado, não é isso? Se eu agora aceitar o seu sacrifício, não adianta o demônio me acusar, falar, olha, ele é pecador, ele é digno de morte. Mas Jesus chega e agora fala, ele aceitou o meu sangue, e através do meu sangue ele está sendo remido. Mas agora no final do livro do Apocalipse, a todos aqueles que não aceitaram o seu sacrifício, assim como Satanás, todos serão o quê? Destruídos. E serão destruídos por quem? Por Jesus Cristo. Aquele que advogou, agora tem toda a autoridade para ser também o juiz. Ai daqueles que se acham nessa condição de tentar estabelecer quem está salvo ou quem está perdido nesse mundo. Isso é uma atribuição que só requer a autoridade do Senhor Jesus Cristo. É por isso que só Ele pôde abrir o seu próprio testamento. E depois vemos também, no final, Jesus Cristo como quê? Como Rei. O livro de Apocalipse, então, cita aí em torno de 250 vezes o nome de Jesus ou o nome de Cristo. Precisa de mais algum argumento para que eu e você venhamos entender quem é o ponto central desse livro. Infelizmente, as pessoas têm lidado com o livro do Apocalipse de maneira errada. Têm amedrontado as pessoas aí. Não as têm incentivado ao seu estudo. Quantas boas novas, quantas maravilhas tem contido nesse livro sobre todo o sacrifício e toda a obra da remissão dos nossos pecados aqui através de Jesus Cristo no livro do Apocalipse. Vemos então agora que no passado o povo de Israel ali vaidoso queria o quê? Voltar a ser uma nação de grande poder, de grande reconhecimento. E Judas, até mesmo Pedro, não foi? Pedro falou, Senhor, vamos lá, o Senhor tem poder, toma posse, toma a rédea disso aqui. E quando ele ousa falar isso, o que Jesus Cristo fala? Afasta-te de mim o quê? Satanás. Temos que tomar cuidado para não querer que, mediante o nosso conhecimento, querer que o poder de Deus hoje seja manifesto nas nossas vidas nessa terra, porque amamos demais aqui, temos perdido o foco do que realmente é salvação, do que é vida eterna, e acabamos ficando cegos, assim como o povo de Israel ficou. O povo de Israel agora precisava de salvação dos seus pecados, eles achavam que eles tinham que ser remidos do jugo agora de Roma apenas. E naquela época eles não aceitaram Jesus Cristo, porque ele veio como um rei que iria o quê? Remir. Eles queriam um rei poderoso, um rei que viesse tomar o poder novamente. Mas olha como a Bíblia é. Tudo é no tempo de Deus. Como eu tenho aprendido na minha vida, que se eu esperar no tempo de Deus, eu vou sofrer menos e eu vou ser mais abençoado. O ano passado eu não tive muita paciência de esperar em Deus. E no determinado tempo, Deus me respondeu. E eu olhei para o céu, quando Deus me respondeu, e o meu sentimento foi de tamanha vergonha, porque eu olhava para Deus e reconheci, porque Deus foi nítido no que Ele fez, e agora eu olhava e falava, por que eu não tive paciência de esperar no Senhor? Eu estou com vergonha do Senhor agora, porque o Senhor é fiel, o Senhor cumpre o que o Senhor fala, mas eu me angustiei, porque eu não tive esperança de esperar em Ti. E agora o povo de Israel, ele não teve paciência de esperar em Deus. Ele cegou por causa do seu desespero. Ele não entendeu que ele tinha que ser remido do seu pecado. Que eu e você, nessa manhã, possamos entender que precisamos primeiro ser remidos
dos nossos próprios erros e dos nossos pecados. Aquele povo que tanto queriam um rei poderoso, não estava agora com os olhos da fé enxergando o que estava por vir. E por que eu digo isso? Jesus ele vem na condição de rei, mas na condição de um rei que agora veio para remir. Mas agora no livro do Apocalipse, ele vem na condição de um rei que agora toma posse. E Jesus agora ele demonstra da onde ele é rei. Ele é rei do universo, ele é rei do céu, ele é rei eternamente. Jesus não é rei da Palestina, não é rei de Israel. Um momento, um pequeno espaço de tempo na história, como aquele povo queria. Eu espero que no nome do Senhor Jesus Cristo hoje você entenda isso. Não condicione Deus a uma brecha do tempo na história, porque Deus é eterno. E se você aceitar Ele, você entender esse evangelho na sua vida, você vai viver eternamente através do comando dEle, porque Ele vai ser o Rei da eternidade. O maior que sempre existiu, que existe e que sempre existirá. Amém? Por isso, quando o Espírito Santo, eu dou oportunidade para que Ele abra os meus olhos, eu começo a entender que esperar em Deus é enxergar lá na frente. E eu não faço mais agora julgamento. Uma das passagens que me chocam muito é Moisés. Moisés foi o homem que, na minha opinião, mais foi usado por Deus aqui. Homem, na condição carnal. E agora Moisés, ele conduz aquele povo tenta matá-lo, e ainda assim ele continua amando aquele povo, não é isso? E no final Moisés entrou ou não entrou em Canaã? Não, não entrou. E eu, lendo sobre Moisés, falei, poxa vida, não está parecendo justo isso. Eu, homem, vocês que estão escutando Jesus Cristo agora, quem sou eu, homem, para querer entender a Bíblia? Só há um jeito de entender, colocar o joelho no chão e falar, Espírito Santo, tenha misericórdia de mim. Me dá entendimento, abre os meus olhos, porque eu sou cego, não tem como entender isso. E agora Moisés, ele olha lá de cima do monte, né, Canaã, e depois ele morre. E eu não entendi isso, mas lá no livro de Judas, no final da Bíblia, vem falando o quê? Que o diabo, ele luta com Deus pelo corpo de Moisés. E sabe por quê? Quando Jesus ressuscita, alguns ressuscitaram com ele. Quem que ressuscitou? Moisés. Moisés não entrou na Canaã terrena. Moisés entrou na Canaã celestial, porque Deus sabe o que faz. A minha justiça é trapo de imundícia para esse Deus. Louvado seja o nome dele quando vocês e quando eu nos permitimos a entender e a aceitar o Espírito dele agir nas nossas vidas. E agora vemos esse rei que no passado lá o povo de Israel tanto queria que ele tivesse o domínio aqui na terra. Agora, isso está para acontecer. O Senhor Jesus vai ser o Rei da eternidade, muito maior do que eles almejavam, muito maior do que talvez você e eu até hoje tivéssemos imaginado. Quando eu começo a ler a Bíblia, quando eu oro antes, o Espírito Santo começa a me mostrar essas coisas. E o livro de Romanos, capítulo 5, agora vemos Paulo aqui, capítulo 5, o verso 12 e o 15. Aqui Paulo, depois na sua casa você lê melhor, ele vem falando o quê? Através de um homem entrou o quê? O pecado para a humanidade. E por causa desse homem todos nós estamos o quê? Condenados. Não é isso? Lá no começo da Bíblia, você vai pegar Gênesis capítulo 1, capítulo 2, o capítulo 3. Quando chega ali no capítulo 3, a gente vê o quê? A gente vê Adão caindo e a entrada do quê? Do pecado no mundo. E toda a catástrofe que você já conhece. Mas quando eu começo a ler toda a Bíblia, por isso que eu falo aqui, quantos aqui já leram a Bíblia de capa a capa? Faça o ano bíblico. Tem coisa que você não vai entender. Tem coisa que eu não entendo até hoje. Eu tenho humildade de falar. Mas continue lendo. A maior parte das coisas você não entende aqui, mas você continua lendo. Lembra que eu falei de Moisés? Estou lendo lá o Velho Testamento. Fui entender o que no final da Bíblia, lá em Judas. E agora a Bíblia, no começo de Gênesis, tem a queda de Adão.
no final de Apocalipse, tem o quê? Agora, Jesus Cristo, acabando com o pecado. Aquele pecado que foi entrado lá em Gênesis, Jesus Cristo agora acaba com ele. E agora tudo se faz novo. Por um homem, o maldito pecado, a proposta maligna entrou nesse mundo. E por um homem, na pessoa de Jesus Cristo, que ele se fez homem. Eu creio nisso. E você deve crer também no nome de Jesus Cristo. Porque ele se fez homem. E através do sangue dele, ele tirou o pecado de todos nós. De todos nós. Porque é através dele, somente através dele. Não é através de obra, não é através de nada que se há salvação. E agora vemos aqui em confronto então a Romanos, e capítulo 5 de Romanos vem falando sobre isso de maneira maravilhosa, né? Paulo agora começa a falar, olha, aqui entra o pecado, mas aqui, aonde o quê? Veio de maneira grande o pecado, isso foi superado de maneira abundante agora, através do sacrifício de Jesus Cristo. Como é gostoso escutar Paulo falar isso, que é na hora que você, como pecador, você não consegue mais escutar aquela voz de acusação de Satanás, porque você vê que agora há um meio. Se eu olhar para mim mesmo, não há como eu me salvar. Mas quando eu olho para Jesus Cristo, não há como eu me perder. E é através dessa palavra que Satanás ele é derrubado por terra. Quando entendemos que é na aceitação, é na identificação de Cristo como Redentor, é que temos forças para vencer o nosso pecado e todo o mal que há nesse mundo. Apocalipse, capítulo 3, o verso 20. Eu gostaria que nesse momento você se concentrasse nesse verso, porque esse é um dos versos mais importantes da Bíblia. Alguém possa ler para nós, por favor, Apocalipse, capítulo 3, o verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém por isso? Amém. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele. Sabe quem está falando isso? O Cordeiro, o Juiz, o Rei da eternidade, o Senhor Jesus Cristo. Olha a humildade desse Deus, olha o amor desse Deus. Esse verso ele vem dizer uma coisa, que hoje ele te convida a abrir a oportunidade da sua vida para que ele possa fazer parte do seu viver. E que assim você vai andar com ele. E aqui no livro do Apocalipse vem dizendo que quem aceitar Jesus Cristo vai fazer parte da herança. Aquele livro, ele estava querendo dizer quem é o herdeiro. Quem é o herdeiro? Quando uma pessoa morre e ela deixa um testamento, alguém é herdeiro disso. Só depois que ela morre que isso é aberto, né? Agora ali, o próprio que morreu para dar condição de vida para nós, agora ele abriu o livro. E ali vem dizendo agora, tudo que tem direito quem aceitar o sangue expiatório de Jesus Cristo. E agora ele está batendo agora aqui, ó, na sua casa, na sua mente, no seu coração. Ele está dizendo, abre a porta, eu quero ter contigo. E você vai fazer parte dessa herança. E essa herança é a vida eterna no Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você meditasse nisso. E esse é o momento de, indiferente de quantos anos você tem de igreja, indiferente se você é batizado ou não. Esse é o momento sobre o qual você tem que refletir e entender que, se ainda não o fez, e é uma coisa que tem que ser renovada todo dia, porque somos pecadores, temos que agora abrir as portas da nossa vida, do nosso entendimento, a esse Cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Você se prepare, no final desse culto aqui, estaremos orando. E não é questão aqui, quem quiser se manifestar, se alguém se sentir confortável a vir à frente, se alguém quiser ficar no seu lugar, não importa o que você vai fazer. O importante não somos nós, os seus irmãos aqui em Cristo, que está aqui hoje, mas o importante é o que você vai tomar de decisão em relação a você e o Deus na pessoa de Cristo. Entenda a importância disso.
Hoje aprendemos aqui com o livro do Apocalipse quatro lições. A primeira lição é que Cristo vai reinar eternamente. Tudo aquilo que aquele povo quis no passado era momentâneo. Eles falavam, enquanto eu estiver vivo, eu quero agora que Israel forte, mas Jesus tem uma proposta muito melhor. Eu vou reinar para toda a eternidade. Aqueles homens estavam querendo um reino no momento, enquanto eles tivessem o quê? Vida. Jesus hoje vem falando para mim e para você, não se preocupe com a morte, porque em mim há vida eterna. Há a condição de você ser o meu filho, há a condição de você tomar parte desse reino eternamente. Aprendemos também no livro do Apocalipse que todas as coisas têm o seu final onde? Em Cristo Jesus. Desde o começo da Bíblia, que entrou o pecado, tudo vai acontecer no sacrifício. Lembra no Velho Testamento? O sacrifício do cordeirinho representava quem? Jesus Cristo. Jesus agora vem a essa terra, ele é sacrificado. Agora ele materializou aquilo. Hoje, quando Cristo voltar, agora o cordeiro vai se fazer o quê? O rei de toda a eternidade. Então aqui aprendemos que o plano da redenção, ele é traçado de início ao final na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aqui vemos também que a gente, quando começa a ler aqui, principalmente o livro do Apocalipse no seu final, é Carol, né? Vamos ver se eu não esqueci. E Reinaldo. Vocês já leram o final do livro do Apocalipse? Chegue em casa hoje e lê de novo os 3 últimos capítulos. Se você ali fechar a porta do seu quarto e você fazer uma oração, dificilmente, mesmo não sendo, viu, Reinaldo? Às vezes a gente que é homem, né? É durão, mas às vezes começa o olho encher de lágrimas. Se você ora antes de ler sobre aquilo. Porque a gente não consegue imaginar o que Deus nos preparou e o que tem esperando por aqueles que aceitarem o seu sacrifício. Vocês já sonharam com o céu aqui alguma vez ou não? Eu só sonhei um pedacinho uma vez. Certo? Tem gente que tem o privilégio de estar sonhando direto. E nesse dia eu percebi que eu sonhei com o céu porque eu estava num lugar, uma floresta diferente, sabe, Marco? Lugar bonito. E eu estava no meio de umas árvores, eu não vi coisa muito... Você está pensando assim, uma coisa muito exótica, né? Um leão vindo brincar comigo? Não. E eu estava numa floresta e ali no meio daquelas árvores, quando eu parei para analisar, não era a terra. A beleza daquelas árvores, simples árvores, a beleza daquelas árvores e o tamanho daquelas árvores era coisa de milênios e milênios. Infelizmente, eu acordei rápido, mas quando eu acordei, graças a Deus, aquilo veio à minha mente e eu fiquei ali, um tempão, imaginando, falei, se a árvore possa ser daquele jeito, a minha mente é limitada, ainda é melhor do que aquilo. Imagina o resto. Imagina. Quantos hinos temos na nossa igreja que falam o quê? Que eu quero chegar no céu, eu quero ver o leão, eu quero ver os meus amigos, os meus entes que morreram no Senhor. Mas nada vai se comparar a quando eu o quê? Chegar e ver Cristo. Porque Ele é o mantenedor, Ele é a razão de tudo aquilo acontecer. Nada supera a minha imagem e o meu encontro com Cristo Jesus. Cristo, o Deus, se eu te desse todo o dinheiro do mundo hoje, eu não sei o que você ia fazer, eu não sei. Eu tenho convicção de que todo mal que está aqui nesse mundo não é propósito, não é ação de Deus. Temos o livre-arbítrio e a maior parte das coisas que acontece é por causa da humanidade, é por causa de Satanás. É tudo isso. Satanás com a humanidade ou um sozinho de um lado e do outro. Nada de mal vem de Deus. Tudo de bom vem de Deus. Já viu tudo de bom que Deus faz para você, para sua vida, sua família? Tudo aquilo que te traz felicidade, toda aquela bênção, é Deus agindo na sua vida. Se eu te desse todo o dinheiro aqui hoje, eu não sei o que você ia fazer, mas eu aprendi uma coisa, que Deus tem todo o poder na mão. Deus não precisava de mim. E quando Deus parou, e Deus falou, eu tenho tudo, sabe o que Ele ousou fazer? Ele falou,
eu vou fazer eles, eu vou fazer você. Sabe por quê? Porque a felicidade de vocês vai me trazer felicidade. Uma das definições simples de eu como homem, quando eu olho para Deus, eu falo, Deus não precisava de mim. E a alegria de Deus foi ter me criado. E o prazer de Deus é ver a minha felicidade. Quando eu chegar no céu, a questão, o meu contato com Deus não é essa questão de rei aqui, não, rei terreno, que você chega, simplesmente olha para ele e vê ali a autoridade e vê poder. A coisa mais contundente, quando um filho de Deus chegar no céu e se deparar com ele em toda a sua glória, em todo o seu poder, é começar a entender o que é o amor de Deus. Porque homem nenhum, rei nenhum terreno tem isso que ele tem. Só Deus tem o verdadeiro amor, o verdadeiro amor excelso por você e por mim. E é isso que deve nos motivar a chegar no céu, para conhecer todo esse amor, toda essa honra que Deus pode nos proporcionar. E por que eu falo isso? A gente não consegue enxergar como vai ser o céu. Mas uma coisa eu tenho certeza, até um ditado popular, não é isso? Qual que é a certeza que todo ser humano tem aqui agora, nesse mundo caído? A morte. Você sabe o que vai acontecer amanhã na sua vida? Não. Você não sabe o que vai acontecer daqui a um mês, nem com seus parentes, nem no seu emprego. Mas você sabe que o ciclo normal da vida, mediante pecado, é que você vai o quê? Um dia morrer. Eu tenho como imaginar como vai ser o céu? A Bíblia relata algumas coisas, mas não tem como eu vivenciar aquilo. Não tem como eu saber. Não é isso? Mas uma coisa também dá para mim ter certeza. Se eu aceitar Jesus Cristo na minha vida, eu não vou saber ainda hoje como é o futuro, mas eu tenho certeza hoje de que eu vou ter o quê? A vida eterna para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Toda aquela certeza que Satanás colocou no meu coração e no seu, não importa o que você faça, o final aqui, porque você é pecador, é a morte. Eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus Cristo, que Deus está falando para mim, para você e para toda a humanidade. Você não sabe do futuro, mas se você me aceitar, tenha certeza de uma coisa, a sua vida está garantida eternamente através do meu sangue na cruz do Calvário. Amém por isso? É por isso que eu estava triste segunda-feira, e eu comecei contando aquele fato, e eu sei que todo ser humano, ainda que morra, se estiver aos pés do Senhor Jesus Cristo, a morte não é o fim para ele, e não há motivo para desespero. João chorou, nós choramos segunda-feira, mas Jesus Cristo é maior do que tudo isso, porque ele é digno. Ainda para finalizar, a última parte que encontramos agora aqui no livro do Apocalipse, é que em breve Jesus Cristo irá o quê? Aleluia, por isso, amém? Você crê nisso? Que Jesus Cristo volte o quanto antes, mas volte no tempo determinado por Ele mesmo, e que eu e você possa estar preparado. Se eu estiver vivo na sua volta, amém por isso, mas se eu vier a descansar antes, que eu venha descansar nos pés do Senhor Jesus Cristo, que eu vou ressuscitar e vou estar na glória, e no seu reino com Ele. E eu gostaria agora de concluir esse pequeno sermão. Gostaria que vocês lessem o livro do Apocalipse, capítulo 21, o verso 1 e 4. Aí o Reinaldo e a Carol, é parte do que eu estou falando para vocês, que quando a gente lê, pedindo a direção do Espírito Santo, a nossa vida muda. Alguém pode ler para mim Apocalipse capítulo 21, o verso 1 e o verso 4. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém? As primeiras coisas se passaram, eu vi um novo céu, uma nova terra. Não há mais morte, não há mais pranto, não há mais dor. Essa é a representação do amor de Deus. E é para isso que Ele te criou. Que você tome posse através do sangue expiatório dEle. E que você seja mais um no reino e na glória do nosso Senhor Deus. Essa é a boa nova do Evangelho. E essa boa notícia que o nosso Deus nos trouxe hoje através do livro do Apocalipse.
Que essa semana que está se findando seja uma semana de bênção na tua vida e que através dessa palavra você possa tomar posse da salvação que só vem através de Jesus Cristo. Amém por isso? Vamos aqui louvar ao nome de Deus. Mais uma vez agora, se você conhecer a letra da música, se sinta à vontade, porque não há ação maior do ser humano em agradecimento a Deus do que louvar o seu nome. Não se preocupe em como você irá louvar. Se preocupe em ser o quê? Sincero e de se entregar a esse Deus Criador. A coroa que ele usou não era de ouro, apesar de o coroar como um rei. Não era de rubis ou diamantes, mas era feita só de espinhos vivos. Por que tratar um rei dessa maneira? Ou por que fazê-lo usar coroa igual? Ele nunca foi forçado a usá-la, mas por amor deixou seu lar real. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. O inimigo não desiste facilmente. Ele quer fazer usar ouro igual, mas tenha isso sempre em sua mente. No Calvário, o bem venceu o mal. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez, e jamais
terá de usá-la outra vez. Amém. Louvado seja o nome de Deus. E você agora em reverência agora em atitude de oração, possa estar se entregando e aceitando todo esse sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Tome posse agora, porque nunca mais Jesus Cristo vai precisar usar essa coroa, porque Ele é mais do que vencedor. E no testamento dele está o seu nome. É só se você quiser tirar. É só se você não quiser tomar posse dessa salvação através do nome dele. Oremos. Senhor Jesus Cristo, louvado, louvado, louvado e enaltecido seja o teu nome. Príncipe da paz, Cordeiro, Salvador, Rei de toda eternidade. Hoje estudamos a última parte da Bíblia e ela apontou para um final maravilhoso, sobre o qual recebemos a posse de toda a herança através do seu sacrifício na cruz do Calvário, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor deixou disposto. Eu te peço que o Espírito Santo agora venha estar atuando na minha vida e na vida dessas pessoas, Deus. Que venhamos entender que é só aceitar esse sacrifício, Deus, para que a salvação chegue à minha casa e à casa de cada um dos meus irmãos aqui presentes, Deus. Deus, hoje o Senhor bate a porta de cada vida aqui, que venhamos abrir totalmente essa porta e que assim o Senhor venha habitar conosco e com a nossa casa e a nossa família. Obrigado por tudo, Deus. Despede-nos em paz. Seu nome seja enaltecido para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Eu quero agradecer aqui a todos que participaram dessa semana do evangelismo, todos os anciões que pregaram a palavra de Deus aqui, a mensagem do Apocalipse, aqueles que ajudaram no louvor. Que o nome de Deus seja louvado e glorificado para todos sempre. Quero agradecer também ao Adilson por ter aceito o convite de ter explanado a palavra aqui conosco, a família dele. Amém? Que Deus esteja com cada um e a Igreja do Mandaqui agradece a todos que estão aqui. Amém? Meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao seu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu.
Meu Deus.